Cara, se você tem 20 e poucos anos ou tá nessa fase da vida, senta aí pra gente conversar um pouquinho, pega uma coisa pra tomar, coloca no carro pra assistir esse vídeo. E não é motivacional nem nada disso, é só uma conversa que eu gostaria de ter com o meu filho, com um amigo ou qualquer outra pessoa que está nessa fase da vida, de acordo com algumas coisas que eu vejo no dia a dia, na minha profissão e umas coisas que eu estudo também. Eu acho que a fase dos 20 e poucos anos da nossa vida é um ponto muito importante que vai decidir se você vai conseguir acelerar mais as coisas ou não. É uma fase para a gente tomar decisões importantes, por exemplo, a gente escolher qual tipo de pessoa que a gente quer andar, o que que a gente quer fazer, qual que é a visão que a gente começa a ter ali do mundo, quais são os tipos de coisa que a gente vai estudar, para qual caminho que a gente quer seguir. E é nessa fase que eu acho que começa a despertar o nosso interesse por coisas, por pessoas, por objetivos. Então essa conversa eu acho que é muito interessante para muita pessoa e é algo que eu analiso muito no dia a dia. E assim, é um papo que eu troco com muito dos meus amigos, por exemplo, porque é uma fase em que a gente está muito ansioso para conquistar muita coisa e às vezes você ainda não sabe qual caminho seguir. Então, é um assunto muito legal de discutir, que é quando a gente entra nesses 20 e poucos anos, por exemplo. Eu vejo que tem muita gente que sofre um pouco para tomar aquele choque de realidade, né? Porque até os 16, 17 anos a gente está na escola, no ensino médio, por exemplo. Aí a gente sai da escola e vai para a faculdade e às vezes demora a transicionar para a vida adulta. A gente entender que nós temos compromissos, que tem coisa que precisa despertar na nossa cabeça, que a gente não é mais aquele adolescente de antes e muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente está na vida real, que as coisas dependem da gente ter uma atitude, da gente ter uma postura, da gente correr atrás e às vezes nós não vemos que o tempo está passando muito rápido e as coisas começam a passar dia após dia e muitas vezes a gente está encostado, daqui a pouco eu faço, sei lá. E quando vai ver, a escola acabou, a gente está com 18, 19, 20, 23 anos e simplesmente tudo passa muito rápido e a gente está do mesmo jeito que nós estávamos lá atrás. Eu falo porque eu vejo isso em muita gente. E quando a pessoa ela abre o olho, ela está chegando nos 30 anos, por exemplo. Ou se não, ela sai da escola e segue exatamente aquilo que todo mundo faz uma faculdade, aí entra naquela correria louca da vida, aquela famosa corrida dos ratos, né? Que as pessoas falam. E assim, é muito doido você parar para pensar nessa transição da adolescência para a vida adulta e principalmente quando a gente não vê essa transição. E quando a gente vê, muitas vezes bate um desespero muito doido, começa a dar crise de ansiedade, porque você começa a se comparar muito, porque antes você não é igual antes que você é estudante, por exemplo, e você fala, eu ainda estou estudando, ou você está na faculdade, você vê que você está caminhando para algum ponto ali do seu futuro, mas quando você termina a faculdade ou quando você não fez faculdade, tem 20 e poucos anos e você acorda para essa realidade, você vê que bate uma ansiedade muito grande porque você começa a se comparar com outros adultos. Então tem pessoas que correu atrás e está vivendo uma vida incrível, ou está viajando, ou comprou um carro, aí você fica naquela, cara, o que eu faço da minha vida agora? Eu escolho uma profissão, eu estudo isso, o que eu faço? Qual caminho eu sigo? O que eu tenho que fazer? E muitas vezes o grande problema é a gente cair naquela mesmice que todo mundo cai. Sabe aquele ciclo que muitas vezes o meu bisavô seguiu, o meu avô seguiu, o meu pai seguiu, eu estou seguindo. Então, assim, a nossa mente entra num colapso muito grande, né? Porque aí eu procuro um emprego, eu vou estudar, o que eu faço? Eu não estudei ainda, eu corro atrás, eu tento abrir uma empresa. Ao mesmo tempo, tem fulano da minha idade que está vivendo uma vida muito incrível. Aí quando você desperta, você acha que você simplesmente jogou o tempo da sua vida fora. Então, os 20 e poucos anos, a famosa crise dos 20 e poucos anos, eu acho que ela é muito real, eu acho que é um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu acho que essa parte dos 20 e poucos anos é o que define muita coisa. Principalmente se você consegue otimizar o seu tempo, a sua vida, entender para onde você está indo, ou se você não faz isso e acaba acordando para a vida ali muito tarde, por exemplo. Então eu separei alguns pontos que eu acho muito importante para quem tem 20 e poucos anos, para quem está entrando nessa fase. E assim, são pontos que eu vejo
que são importantes para a vida, não pensando no que a galera, em sua grande maioria, o que a massa, a grande massa das pessoas, elas tentam ensinar, tentam fazer você engolir por goela abaixo, por exemplo. Não é tipo, procure fazer uma faculdade, vai atrás de um trampo legal, ganha os seus 4.000 por mês, tipo, não é nada disso. É algo que eu realmente vejo estudando e eu digo assim, por experiência própria. Eu entrei muito cedo na faculdade, eu entrei com 15 anos na faculdade de Direito, com 19, 20 anos eu peguei minha OAB. Então, assim, a todo momento eu estava estudando qual seria o meu próximo passo, o que eu posso fazer para crescer e analisando o comportamento de outras pessoas, o que elas erram, o que elas acertam, por que grande parte das pessoas ganham a mesma coisa, o que acontece com a pessoa que ela se destaca, por que ela se destaca, é sorte, é azar, é momento da vida. Então, assim, eu vim conversar com você justamente algo que eu fico analisando na vida de outras pessoas, nas experiências que eu já passei, nas experiências que eu passo hoje como advogado. E eu acho que assim, é algo que é muito importante a gente falar, principalmente porque é algo que poucas pessoas falam, é algo que grande parte dos pais não falam, a família não fala, e às vezes você não tem nem conhecimento desse mundo que existe, que pode existir dentro da casa dos 20 anos, por exemplo. Eu acho que um dos pontos muito importante que eu acho assim, se não for algo mais importante assim que a gente pode ter na vida, é um dos que é o fato de você aprender um novo idioma. Principalmente, por exemplo, hoje, né, que é uma das línguas mais faladas do mundo, que é o inglês. Cara, você aprender um novo idioma, ele está diretamente direcionado a grande parte das habilidades da vida, grande parte das coisas que podem te dar dinheiro, porque com um novo idioma você tem acesso a lugares diferentes, você tem acesso a conteúdos diferentes ao invés só da sua língua nativa, você consegue fazer network completamente além do que você faria dominando só uma língua, por exemplo. Você consegue ter muito mais oportunidade, porque, por exemplo, se você sabe o inglês hoje, você pode tentar abrir uma porta no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, seja lá o que for. O fato de você dominar uma outra língua, cara, pode te colocar num patamar da sua vida que você nem espera. Só que isso só vai acontecer se você domina essa língua. Se você é mais um do que não fala o inglês, por exemplo, você nunca vai ter essa oportunidade. Às vezes a oportunidade aparece porque a pessoa ela buscou dar espaço para que novas oportunidades chegam para ela. Então, por exemplo, se você aprende uma nova língua, você vê que existe um outro mundo e automaticamente você começa a reparar em outras oportunidades. Então, por exemplo, é igual quando você simplesmente começa a gostar de um carro. Você nunca vê aquele carro na sua vida, mas quando você pensa naquele carro, por exemplo, um carro azul, e você começa a olhar aquele carro azul, você começa a perceber que existem muitos carros azuis na sua cidade, por exemplo. A todo momento você vê que existe aquele carro passa aqui, passa ali. Por quê? Porque você deu um destaque muito maior para aquilo na sua vida, você agregou aquilo na sua rotina. E a mesma coisa acontece quando você aprende uma outra língua. Você simplesmente começa a ter um olhar muito mais técnico para algo que você não via antes. Então você consegue ter acesso a conteúdos que às vezes você não via, passava despercebido, até passava por você, mas era completamente despercebido porque era algo que você nunca deu atenção antes. Então você começa a se atentar mais e quando você se atenta, novas oportunidades começam a aparecer. Então muitas vezes você já tem muitas oportunidades de mudar de vida na sua frente, só que você não vê pela ignorância de não ter o conhecimento que precisa para você enxergar uma oportunidade naquilo. Então, quando você aprende uma nova língua, você destrava muitas oportunidades de uma vez. Porque, igual eu falei, uma nova língua, ela acessa muitos conhecimentos, muitos lugares, muitas oportunidades, muitas pessoas. Então, você desbloqueia um novo mundo de uma só vez. Porque você consegue trabalhar, por exemplo, para uma pessoa que mora fora, fazendo alguma coisa, mas tudo isso depende de uma ponte, de você ter uma língua diferente, além da sua língua materna, por exemplo. Igual o nosso português, infelizmente, ainda é muito fraco, nem se compara com uma oportunidade de você saber o inglês e buscar um novo emprego, buscar um novo relacionamento, seja lá o que for. Um outro ponto muito importante que eu analiso assim com amigos, com outras pessoas, e que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos na casa dos 20 anos, entrando nos 20 anos, nos 20 e poucos anos,
é não cair em vício. E vício eu não falo somente de bebida, de droga, seja lá o que for, mas nada daquilo que te prenda, porque tudo que é vício, ele te prende. Quando te prende, ele trava o seu tempo, que hoje é o seu ativo mais caro. A cada minuto que você está nesse vídeo, por exemplo, é um minuto que ficou para trás e você nunca mais recupera isso na sua vida. É um passado que você simplesmente deixou para trás e você nunca mais alcança aquilo. E esse é o problema do vício, porque você se prende a algo que tem um controle sobre você e não deixa com que você pense fora da curva, com que você alcance coisas novas, que você conheça novas pessoas. Às vezes é vício em dopamina barata e o seu tempo começa a passar diante dos seus olhos e você simplesmente não percebe. Então o vício ele é muito delicado porque você simplesmente perde a sua vida em algo que não vai te agregar. O vício ele te atrasa num nível muito grande. Seja ele em álcool, bebida, jogos, algo que te traz dopamina barata, por exemplo, seja em celular, porque aquilo que você poderia estar fazendo para agregar na sua vida e te trazer um retorno benéfico, você simplesmente descarta e troca aquilo por um vício que você coloca naquele lugar. E o vício ele nunca te acrescenta em nada, raramente é algum vício que vai agregar algo na sua vida. Então você simplesmente está trocando plantar algo de útil para você colher lá na frente. Às vezes aqueles 20 minutos que você fica passando um TikTok da vida é os 20 minutos que você poderia estar assistindo alguma coisa em inglês produtiva, algo que você poderia estar aprendendo, uma nova habilidade, mas você está preso em um vício que vai acabar aquele tempo em que você está naquele vício e a hora que você termina aquele ciclo daquele momento do vício, por exemplo, você saiu, eu não falo nem a mesma pessoa, mas você saiu até uma pessoa pior, porque aquilo lá vai corroendo tua mente, tua energia. Então assim, tome cuidado em não cair em vícios quando você tem 20 e poucos anos, porque isso pode atrasar muito a sua vida nessa passagem aí da adolescência para a vida adulta. Toma muito cuidado em não se apegar em coisa que não vai agregar para você, porque o vício é muito delicado, ele atrasa muito a vida, ele faz com que você patine, e não saia do lugar, você não consiga ter olhos para aquilo que realmente vale a pena e o vício ele vai te colocar numa enrascada. Então, se você está em um vício, faça o possível, procure ajuda para sair dele. E se você não tem vício, toma muito cuidado, porque o mundo ele oferta muitas coisas que são viciosas. Então, tome cuidado a cada passo que você dá na sua vida, porque a cada detalhe, cada segundo que você perde, ele importa muito. Um outro ponto que a gente tem que aprender não só nos 20 anos, mas desde sempre é a gente ter um controle financeiro. Cara, você precisa entender o que acontece com o seu dinheiro, você precisa controlar o seu dinheiro. É entender que dinheiro foi feito para fazer dinheiro, não foi feito para gastar, por exemplo. Então é saber quanto que entra de dinheiro para você, como que você produz mais dinheiro, como que as pessoas que são ricas, elas dominam o dinheiro, o que que elas fazem com o dinheiro. Elas ganham e guardam, elas investem. Você entender que você não tem que ficar depositando o seu dinheiro em coisas inúteis, entender que quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você tem que fazer. Porque uma coisa, por exemplo, você conseguiu fazer 5 mil. Cara, você fez 5 mil não tendo nada. Agora você já tem esses 5 mil. Os próximos 5 tem que vir muito mais fácil do que quando você não tinha esses 5 mil inicial. Então tenha um controle financeiro, tome cuidado com a sua finança, porque isso, por mais que você seja uma pessoa muito inteligente em outras áreas, você consiga ganhar rios de dinheiro. Se você não tem esse controle financeiro na sua vida, a sua vida ela vai desmoronar. Você pode ganhar 100, 200, 500, 1 milhão de reais, você pode continuar vivendo em dívida, pode continuar gastando dinheiro com algo que não vale a pena. Então esteja nos 20 e poucos anos, nos 20 anos, estude sobre gestão financeira, estude sobre a mentalidade de quem quer enriquecer, para que você entenda onde tem que entrar cada centavo do que você ganha, para que você entenda como que você faz o seu tempo valer mais, como que eu ganho ao invés de ganhar 1 hora de trabalho 20 reais, como que eu faço para minha hora de trabalho valer 100 reais, como que eu consigo ganhar mais tendo o mesmo ritmo, por exemplo, como que eu faço para ser mais produtivo.
Então, cuide da sua finança, cuide do seu dinheiro, saiba para onde está indo toda essa grana. Não gaste dinheiro com coisas fúteis, por exemplo, coisas que não vai te acrescentar, até o momento em que você já está muito bem estabilizado financeiramente. Aí sim, o dinheiro vai estar trabalhando para você, o dinheiro que você ganhou, você usou para fazer mais dinheiro, e com isso você vai ter uma tranquilidade, uma base financeira muito forte. Aí sim você pode desfrutar com muito mais tranquilidade. E um ponto muito importante que muitas pessoas não falam pra gente, os nossos pais não falam pra gente, que é aprender habilidades importantes. Faculdade importa? Com certeza, importa muito, mas ninguém fala das habilidades que pode mudar a nossa vida, além da famosa corrida dos ratos, que é você terminar a escola, fazer uma faculdade, entrar em um emprego, mas sim as habilidades que pode te colocar e te colocam em um outro patamar de vida, que é você entender como que você vende, por exemplo. Tudo nessa vida é venda, todo mundo vende o tempo todo, mas você fala, mas eu sou funcionário. Você está vendendo o seu tempo. E quanto vale o seu tempo? Quanto que você ganha em uma hora de trabalho? Eu ganho R$ 40, então você está vendendo o seu tempo para o seu patrão. Você está vendendo alguma coisa ali física, um produto, seja lá o que for. Então a gente precisa aprender habilidades que são essenciais para a nossa vida. Seja venda, seja comunicação com pessoas, seja você aprender a falar, se portar. Inúmeras habilidades que são úteis no dia a dia, que vão te acrescentar para o resto da vida. São habilidades que, se dominadas, abrem também muitas portas na sua vida. Então é aprender sobre gestão de pessoas, como que você conversa com pessoas, é você ter a habilidade de saber vender, saber se comunicar, você conseguir ter um poder, uma capacidade de conhecimento, de convencimento de outras pessoas, é você conseguir lidar com o problema, você conseguir ter um controle emocional. Existem hoje inúmeras habilidades úteis que são muito importantes, além das coisas que já são pregadas no dia a dia para a gente. Infelizmente, muitas pessoas não ensinam a gente a vender, por exemplo. E a venda é muito importante na vida de quem quer crescer, quem quer faturar, quem quer enriquecer, porque hoje o único jeito de você ganhar muito dinheiro é com a venda. A venda você consegue escalar, você consegue precificar cada vez mais, consegue mostrar para mais gente e consegue alcançar patamares financeiros que muita gente não alcança, principalmente quando você consegue administrar o seu tempo. Infelizmente, hoje você consegue comprar o tempo da vida de uma pessoa por um valor muito baixo. É só você pegar um salário mínimo hoje no Brasil, dividir pela quantidade de horas trabalhadas no mês e você tem ali um valor X por hora que a pessoa ela recebe para trabalhar para alguém. Ou seja, com a capacidade financeira você consegue comprar a hora de alguém. Cara, isso é muito poderoso. Mas por quê? Porque você sabe como funciona a venda, você sabe como funciona o tempo, como funciona as pessoas, como que ganha dinheiro, e todo esse conhecimento te faz ter um olhar muito maior do que grande parte das pessoas tem. E é por isso que muitas pessoas não conseguem enriquecer, não conseguem sair da curva, sair da caixa, porque todo mundo segue o mesmo padrão. Ninguém procura olhar a vida com outros olhos, olhar as coisas de uma forma e uma perspectiva diferente. E quem consegue ter esse olhar completamente diferente do padrão, consegue enxergar coisas que grande parte das pessoas não enxergam. Então, se a gente quer alcançar coisas que grande parte das pessoas não alcançam, nós precisamos fazer aquilo que grande parte das pessoas não fazem. E como que a gente vê isso? É tendo um conhecimento completamente diferente do que essas pessoas têm. Então a gente precisa caminhar contra a manada. Se todo mundo está indo por aqui, a gente precisa olhar e ver se aquilo realmente é certo. E entender por que todo mundo faz aquilo, ter um olhar crítico sobre todas as coisas, ter um conhecimento político, porque assim você consegue ter um outro raciocínio sobre tudo o que acontece na sua vida. E ligado a isso, a gente fala de viver uma vida fora do padrão. É você entender que se você quer alcançar coisas diferentes, você nunca vai seguir o que todo mundo faz. Infelizmente, a ignorância das pessoas, elas por muitas vezes não te apoia, justamente por não conseguir enxergar aquilo que você enxerga. Então, quando você pensa diferente, quando você tenta fazer alguma coisa diferente do que grande parte das pessoas fazem,
elas simplesmente te criticam, falam que aquilo não vai dar certo. Eu falo porque quando eu entrei na faculdade com 15 anos, muita gente falava que era loucura, que eu tinha que aproveitar a minha infância, que não era momento de estar fazendo aquilo ali. Mas por quê? Porque elas estão doutrinadas a seguir o mesmo caminho. E por causa de decisões fora da curva que eu fiz lá atrás, eu consegui colher coisas muito mais rápido do que essas pessoas que seguem o mesmo padrão. Então a gente precisa entender que a gente tem que viver fora da curva se a gente quer alcançar coisas que são muito mais difíceis. Não difíceis, mas coisas que dependem de um olhar que grande parte das pessoas não tem. Então entenda que você vai precisar fazer coisa que muita gente não faz. Às vezes coisas que seus pais não entendem, muita gente não entende, mas você, porque começou a ter um olhar mais técnico, mais crítico, mais diferente do que a grande maioria, você entende que o jogo da vida, o jogo financeiro, o jogo de você crescer depende de uma outra jogada do que grande parte das pessoas jogam. Então você entende a regra do jogo e com isso você tem estratégias diferentes do que a maioria tem. E a fase dos 20 anos é você permitir com que você erre. Errar faz parte disso aí. Você não pode ter medo de errar nessa trajetória. O que você não pode fazer é viver uma vida inteira com medo de tentar, por exemplo. O erro ele te faz crescer, ele te faz amadurecer, ele te faz entender quais os caminhos ir, quais os caminhos não ir. E com isso, a fase dos 20 e poucos anos é você tentar a todo momento, você errar, acertar, até entender o que você pode fazer para alavancar cada vez mais. Então permita errar. Se algo não der certo, recomeça aquilo de novo, pense em outras estratégias, mas o erro ele faz parte. Muitas vezes a gente vai se frustrar, não vai dar certo, mas uma hora de tanto você bater em caminhos diferentes, você acerta aquilo que vai te dar prazer, aquilo que vai fazer você crescer, se conectar com o que realmente é importante para você, mas a gente só descobre se vai dar certo ou não, a gente só consegue descobrir o que vai fazer a gente alavancar quando a gente tenta. Mas uma das consequências de você tentar é tanto o acerto quanto o erro. Então o erro ele faz parte da vida de quem quer ter sucesso, da vida de quem quer ter uma vida diferente das demais pessoas. Então permita errar na sua fase dos 20 anos. E se você tem 20 anos, você tem algo que grande parte das pessoas gostariam e fariam de tudo para ter de volta, que se chama tempo. Então permita errar, aprender, tentar, crescer a todo momento, porque você está exatamente na fase perfeita para você conseguir tentar tudo o que você precisa tentar e acertar naquilo que vai te trazer muito crescimento e muita prosperidade. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui, deixa o seu gostei, porque esse canal é para quem quer mais da vida sem seguir roteiro pronto.